fala uma coisa, se você estiver diante de um resultado de HIV, você sabe interpretar? Você sabe o que é uma sorologia? Você sabe o que é uma carga viral, um PCR? Você sabe o que é um teste rápido ou um teste convencional? Se você não sabe ou se você tem dúvidas, fica aqui comigo que eu fiz esse vídeo para você. Olá, prazer, meu nome é Marili Bora, eu sou enfermeira e sou professora e esse aqui é um canal para você que é profissional de enfermagem, estudante de enfermagem ou até de outras áreas da saúde e deseja se tornar referência na sua profissão. Vamos conversar sobre teste de HIV? Primeiramente, eu quero falar para você que existem duas metodologias para você fazer uma testagem de HIV que vai procurar anticorpos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o teste rápido de HIV, que é aquele que a gente pode fazer na unidade básica de saúde, a gente pode fazer num CTA, que é aquele centro de testagem e aconselhamento que muitos municípios têm. Você pode fazer também até na farmácia um autoteste de HIV, que é quando você compra o teste na farmácia e faz o teste em casa. E esse teste feito em casa, ele pode ser feito com uma gotinha de sangue ou até com um líquido aqui que fica aqui, um fluido que fica aqui na sua gengiva. Então é o teste de fluido oral e ele também vai te dar um resultado bastante preciso. Quando você faz o autoteste de HIV, ou seja, quando você vai na farmácia, compra o teste e faz, você precisa confirmar esse teste num laboratório ou numa unidade de saúde, claro. Mas ele é um teste bastante confiável, então se ele deu reagente, você pode confiar que provavelmente é a mesma coisa o contrário. Mas você precisa confirmar com um teste em uma unidade de saúde. Agora vamos lá. O teste rápido de HIV, ele tem esse nome, teste rápido, porque ele realmente fica pronto muito rapidinho. Então todo o processo demora aproximadamente meia hora entre você colher o sangue, esse teste ser executado e ser liberado esse laudo. Claro que se tiver uma demanda muito grande de paciente, isso vai demorar um pouquinho mais, mas em média é esse tempo. Se você fizer o teste convencional, que é a outra metodologia que a gente tem, você vai num laboratório, você colhe esse sangue vai ser manipulado no laboratório, ali analisado, e então vai ser liberado o resultado e ele já não é tão rápido, ele pode demorar, dependendo do laboratório, 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim, dependendo de como que é a rotina daquele laboratório. Uma coisa importante, sempre para a gente liberar um exame como reagente para HIV, a gente precisa ter 2 resultados reagentes. Então, caso o indivíduo vá no laboratório, colha o exame e ele dê reagente, ele vai ser convocado novamente para colher uma amostra de confirmação. Não só por isso que as pessoas são convocadas, eu já vou te falar, se você foi convocado, pode ser porque o seu sangue hemolizou, porque deu algum problema, às vezes no kit que foi, então não entre em pânico, espere o resultado. Mas para que a gente libere um resultado como realmente sendo reagente, a gente vai precisar de 2 amostras. A mesma coisa é feita no teste rápido. Quando você vai numa policlínica, numa unidade básica de saúde ou num CTA e colhe um teste rápido, a gente vai executar esse exame 2 vezes com metodologias ali de teste rápido diferente, ou seja, marcas diferentes de teste rápido, para a gente ter certeza que aquele exame que a gente está liberando é realmente um positivo, que você não fique com dúvida. Uma coisa importante, o teste rápido, apesar de ter esse nome rápido, ele não é nada informal, muito pelo contrário, ele é utilizado no fluxograma de diagnóstico do Ministério da Saúde e ele é utilizado não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, então ele é plenamente suficiente para você dar um parecer como não reagente ou como reagente quando a gente pensa em testagem para HIV. Agora, vamos falar como que a gente interpreta esse resultado, mas eu preciso conversar com você sobre algo que vem antes dessa interpretação do resultado em si. Existe um conceito que você já deve ter escutado falar se você me segue aqui no canal, que é o conceito de janela imunológica. Janela imunológica é o tempo que demora para que o organismo produza anticorpos, para que os exames possam detectar esses anticorpos. A gente considera aqui, com os testes que nós temos no mercado, uma janela imunológica de 30 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você teve uma exposição há 30 dias e você faz um teste de HIV hoje, esse teste é plenamente capaz de diagnosticar o HIV caso você tenha tido uma exposição há 30 dias ou mais. Tive uma exposição há 15 dias, corri lá na unidade básica de saúde para fazer o teste de HIV e esse teste veio não reagente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você fez o teste cedo demais e você vai ter que repetir esse teste daqui a 15 dias. A gente só pode considerar realmente a janela imunológica quando a gente considera esse espaço de tempo de 30 dias. Ah, existe janela imunológica maior do que 30 dias? Você vai ver
ver que na literatura existem relatos que são absolutamente fora de padrão e exceções, aonde alguns indivíduos podem demorar alguns dias a mais do que isso, mas isso nem sequer é considerado na hora da gente fazer a devolutiva desse resultado, exceto se esse paciente apresenta muita sintomatologia já de HIV agudo. Se você não sabe o que é o HIV agudo, eu vou deixar o link de um vídeo aqui na descrição. Depois que você terminar de assistir ele, você assiste esse vídeo. É bem importante para você entender quais são os sintomas de HIV agudo. Então, se esse paciente já apresenta muitos sintomas de HIV agudo e se ele teve uma exposição sabidamente positiva, né? Então, ele teve uma exposição com um indivíduo HIV positivo, a gente pode pensar em repetir esse exame 30 dias após. Mas é a exceção, na regra 30 dias é o que a gente usa de janela imunológica. Ah, mas eu ouvi falar que tem teste que detecta antes de 30 dias. Sim, é verdade, existem testes que são de gerações mais atuais, aí a gente fala dos testes de 4ª geração. Eles detectam não só os anticorpos, mas também antígeno, e aí por isso a gente tem um exame antes de 30 dias. Mas mesmo assim, a gente vai considerar uma janela imunológica de 30 dias. Por que você precisa saber disso? Porque de acordo com o que o paciente contar para você, você vai conseguir fechar esse caso ou não. Então, se ele chega para você e fala, minha última exposição de risco. O que é uma exposição de risco? Pode ter sido uma exposição sem proteção, uma exposição sexual sem proteção, ou ainda aquele indivíduo que conta para você que, sei lá, teve um acidente, se furou com uma agulha e aí não procurou ajuda para fazer a profilaxia e agora ele está preocupado com essa agulha, e isso já aconteceu há mais de 30 dias. Então, ok, se foi mais de 30 dias qualquer uma dessas situações de risco, sim, a gente pode fazer o teste e já entender que aquele resultado negativo é negativo mesmo. Agora, se isso aconteceu há menos de 30 dias, realmente a gente vai ter que repetir 30 dias após. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é esse conceito de janela imunológica. Segunda coisa é que eu vou mostrar aqui na tela como que aparece um resultado de HIV quando o HIV é positivo. Então, olha aqui na tela que você vai ver esse cassete, que é o cassete da testagem rápida. É muito parecido com a que a gente faz em casa também, quando a gente usa a gotinha de sangue, tá? Então, a gente vai ter, sempre precisa aparecer um risquinho vermelho, que é o risquinho do controle, vai aparecer ali na letra C. Então, quer dizer que você fez o teste certinho, apareceu a listinha do controle. Então, uma listinha apenas vai ser um resultado não reagente. Se aparecerem duas listinhas, então a listinha do controle, mais ali o risquinho cor-de-rosa na linha do teste, isso é um resultado reagente. Como que a gente faz no serviço de saúde? Quando a gente viu um teste com essas duas listinhas, a gente vai lá e repete com uma outra metodologia. E você na sua casa vai fazer o quê? Caso você esteja fazendo esse teste aí no seu lar, depois de você comprar um teste na farmácia ou pegar de graça na unidade básica de saúde. Você vai voltar para a unidade básica de saúde, você vai contar, falar assim, olha, eu levei um teste para fazer um autoteste de HIV, ele deu reagente, agora eu preciso confirmar, e a gente vai confirmar. Ah, meu Deus, mas eu fiquei muito nervoso, e agora se meu teste deu reagente? Eu vou falar uma coisa para você que eu falo para todos os pacientes, e você já deve ter visto aqui no meu canal, caso você não tenha chegado agora pela primeira vez. Não existe notícia ruim quando a gente pensa em resultado de exame HIV. Por quê? Claro que a gente não gostaria de ter esse resultado reagente, óbvio. Mas o resultado reagente vai te permitir tratar e ter uma vida plena muito bem, com uma expectativa de vida semelhante à população sem HIV. Se você não fica sabendo, você não tem a chance de tratar. Se esse teste dá reagente, você vai tratar e vai ficar bem. Se esse teste deu não reagente, você vai ficar feliz porque não tem a doença. Tão importante quanto você ter atitude preventiva em relação ao HIV é você saber o seu status sorológico atual, caso você já tenha tido alguma exposição. E eu vou desmistificar algumas coisas aqui. Quando a gente pensa em alguma exposição, pode ter sido uma relação sem preservativo na sua vida. Isso já é o suficiente para você ter corrido risco. Então, sim, a grande maioria das pessoas deveria fazer um teste de HIV para saber o seu status sorológico. Agora, quero falar um outro cenário aqui. Você recebeu um paciente que fala para você que teve uma exposição de risco há 15 dias. Você sabe que com 15 dias você não adianta fazer o teste para aquela exposição, certo? Porque lembra, eu falei, a janela são 30 dias. Mas o que você faz com esse paciente? Você dispensa ele sem teste e fala para ele, volta daqui a 15 dias que eu faço teu teste? Não, de jeito nenhum. A gente nunca dispensa ninguém sem testar. Então, mesmo que esse paciente te conte que faz 15 dias, você vai fazer o teste, você vai ver o resultado desse teste e você vai aconselhá-lo a voltar daqui a 15 dias. Ah, mas por que eu tenho que fazer o teste se realmente a janela imunológica são 30
30 dias? Porque quem diz que esse paciente já não tem um resultado positivo? De repente ele já contraiu HIV em alguma outra exposição prévia e ele está considerando apenas de risco essa última exposição há 15 dias atrás. Então não, a gente nunca dispensa paciente sem testar, tá? Você não perde a oportunidade, porque a regra sagrada do combate ao HIV é testar, diagnosticar e tratar. Então, sim, se o paciente está diante de você, não só você oferece o teste de HIV, como você não se nega a fazer o teste quando esse paciente deseja fazer, mesmo que você precise pedir para que ele volte daqui a algum tempo, para confirmar esse diagnóstico, ok? E quando o teste é convencional? Quando o teste é convencional, esse paciente vai receber o teste lá direto do laboratório, ou de repente esse teste foi para você, enquanto profissional de saúde, você vai abrir esse teste junto com o seu paciente. O que você vai encontrar no teste? Você vai encontrar no teste o termo reagente ou não reagente. E isso é feito com base numa numeração que vai aparecer no seu exame. Então, no exame HIV aparece uma numeração que, quando é acima do valor de corte daquele teste, ele é considerado reagente. E aí é que muito paciente fica absolutamente consternado. Por quê? Sempre vai haver uma numeração. É uma numeração baixa, 0,16, 0,31, e isso é não reagente, porque o que vale é a nota de corte, aquele cutoff que a gente chama do teste. Então, sempre vai haver uma numeração, mas quando essa numeração é abaixo da nota de corte, esse exame é considerado não reagente. Significa que não tem anticorpo anti-HIV naquele sangue, esse paciente é negativo para o vírus HIV. Os pacientes veem muitas vezes esse número e ficam extremamente preocupados, achando que não positivou ainda mais, vai positivar ou qualquer coisa nesse sentido. E o que eu quero dizer para você é, tranquilize o seu paciente que este exame é um exame não reagente, porque está ali descrito, teste não reagente para HIV. E se o teste for reagente, vai acontecer o quê? Vai vir um ELISA reagente, que é um teste sorológico, e vai vir um outro teste para a gente complementar esse resultado, quando é o teste convencional, que é o teste Western blot, que vem com bandas ali, onde você vai avaliar aquele teste se as bandas estão presentes ou ausentes, mas você precisa interpretar aquilo como um todo. Você tem que ter o ELISA reagente e o Western blot reagente também. Quando você tem os dois reagentes, então você tem um exame reagente para HIV. Ah, e se só o ELISA deu reagente e o blot deu não reagente? Isso é um teste indeterminado. E aí a gente tem que tomar uma conduta. Essa conduta pode ser pedir uma carga viral para HIV ou repetir esse fluxo, porque algumas vezes, num diagnóstico recente, algumas bandas do Western blot podem não aparecer no exame. Se isso estiver muito complicado para você, dê uma lida no manual de diagnóstico de HIV do Ministério da Saúde, que isso é muito bem explicado, mas é só para você entender a interpretação. Para você bater o martelo ali que você tem um paciente que é reagente para HIV, você vai ter que ter esses dois exames. No teste convencional, você tem o ELISA e o blot, e no teste rápido, você tem dois testes rápidos reagentes de metodologias, de marcas diferentes. Tá, e agora que você já tem o resultado desse paciente em mãos, você já sabe o que fazer, qual é o próximo passo? Em primeiro lugar, acolha esse paciente, tente responder a maior parte possível de dúvidas que ele tenha, respeitando o tempo dele em ter as dúvidas. Nem tudo vai ser explicado numa primeira consulta, a gente vai precisar muitas vezes conversar repetidas vezes com esse paciente, ok? Segunda coisa, eduque esse paciente. Então, se atualize sempre em relação à infecção, ao tratamento, aos exames, ao protocolo de atenção para esses pacientes recém-diagnosticados, porque faz toda a diferença para garantir a adesão desse tratamento. Um ponto muito importante que você tem que saber, seja você um enfermeiro que trabalha na área de infectologia, em especial de HIV, ou não, você precisa saber que paciente tratado não transmite o HIV. Então, o tratamento é uma ferramenta de prevenção, ela interfere no ciclo de transmissão do HIV, na cadeia de transmissão do HIV. Então, tratar um paciente, garantir que ele tenha carga viral indetectável, vai garantir que esse paciente não vai transmitir o HIV. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você é novo no canal, assiste todos os outros, maratona, aproveita o conteúdo. Não deixa de seguir, tá? Não deixa de se inscrever aqui no canal, é super importante para mim. Fico super feliz porque faço esse conteúdo para você. E se você quiser, deixa um comentário aqui que a gente vai poder bater um papo. A gente tem uma audiência muito participativa, então vocês mesmos podem conversar entre si, que também é bem legal. Um abraço e até o próximo vídeo.